E aí, observando o desenvolvimento do meu filho, eu percebi uma alteração que me chamou a atenção. Procurei o médico, pediatra, nas consultas que são corriqueiras durante a infância. Apresentei para o pediatra a alteração que eu percebi e geralmente a resposta do pediatra é: podemos esperar mais um tempo. Você tem o histórico do seu pai, do seu irmão, do seu avô, de algum parente que também teve o histórico de demora para adquirir fala e linguagem. O vídeo de hoje é para dizer que todos os marcos do desenvolvimento precisam acontecer dentro do tempo esperado. Tem uma margem para mais ou para menos, de uma criança para outra, de como a criança é estimulada, de como é o local onde a criança vive, mas não pode ter uma diferença tão grande de um marco de desenvolvimento que possa ser considerado normal. Está sendo comum chegar paciente já com uma idade mais avançada, em que a mãe ou o pai diz: eu levantei a hipótese para o pediatra e ele pediu para esperar, porque ainda era comum. Não é comum, não é comum a fala estar atrasada, não é comum a linguagem estar atrasada. Eu digo isso porque no olhar das pessoas, não é comum a criança não sentar e sustentar a cabeça. Não é comum a criança não rastejar. Não é comum a criança rolar. Não é comum a criança não andar. Então, esse é um ponto importante. Do mesmo jeito que todos esses marcos não podem ter, não podem ter atraso, o marco da fala e da linguagem também não pode ter atraso e não pode ser considerado como normal, porque quanto mais a gente demora para iniciar umas intervenções, mais tempo vai ter para a criança adquirir essas funções que ainda não foram alcançadas. O sistema nervoso central de um bebê, ele é completamente possível de ser habitado. Habitado assim, ele está pronto e são as funções pelas quais o bebê passa que ativam essas funções. Então, quanto mais tempo eu demorar para intervir numa situação que nós observamos atraso, mais difícil vai ficar de nós alcançarmos. Então, sim, quando chamar a atenção de que algo não aconteceu, de que algo está atrasado ou de que algo está errado, nós precisamos procurar primeiro o pediatra, levantar essa hipótese e sim insistir para que essa questão seja ao menos investigada. Esse é um ponto bastante importante que deve ter bastante atenção das famílias, dos pais de crianças mais novos, que podem apresentar alguma alteração e que, ao menos, precisam ser feita uma avaliação fonoaudiológica para saber quais são os passos que devem ser tomados.